O meu nome é doutora Simone Oncala, eu sou psicóloga e estudei neurociência do comportamento e venho por aqui falando sobre algumas questões das coisas que estão acontecendo nessa época de pandemia. E eu fiquei muito preocupada em relação às crianças. Quantas coisas foram resolvidas, foram determinadas, acharam como essencial, e as nossas crianças foram ficando em casa. E isso resultou assim em prejuízos sociais e econômicos também, alterou o PIB do Brasil. A gente pensa que a economia, né, é só gerada pelas empresas, pelos comércios, mas esqueceram que a escola também roda dinheiro. E 48 milhões de estudantes ficaram 6 meses sem escola. Não sem aula, porque teve aula na medida do possível. Mas aula e escola tem uma grande diferença. Eles ficaram sem o social. Ocorreu um empobrecimento, né, do desenvolvimento dos aspectos psicomotores, porque a criança, até os 7 anos, ela precisa vivenciar por meio do seu corpo para aprender. Né? Estamos falando em desenvolver aspectos básicos importantes desse desenvolvimento infantil. E eles ficaram confinados em quartos ou em residências muito pequenas. Elas ficaram confinadas. A perda do aprendizado, o crescimento da evasão escolar, e a distância ainda do ensino público e do ensino privado ficou maior, sem falar nas crianças com dificuldades de aprendizagem e assim deficiências e inclusão. Ocorreu um abandono total. Eu senti que se preocuparam com tudo. Mas o interessante é que ficaram preocupados em dar aulas para as crianças, das escolas serem eficientes para trazerem um conteúdo programático, mas de forma nenhuma pensaram no desenvolvimento da criança e no bem-estar dela também. Isso acarreta um problema que nós temos há muito tempo. Quando falamos de ensino, quando falamos de livros, quando falamos de aprendizado, quando falamos de professores, entra aí toda uma conversa de políticas públicas e pouco se fala do bem-estar da criança, né, da saúde mental da criança e do desenvolvimento da criança. Países do primeiro mundo liberaram escolas antes de bares, restaurantes, cinemas, etc. Quando eu falo de primeiro mundo, eu falo até a título de educação também. Então, Lilian, né, perder o conteúdo é a menor das perdas. É a menor das perdas e ninguém enxergou a criança. Novamente, nós sofremos decisões de governantes tupiniquins. E quando eu falo tupiniquim, não é de índio, eu estou falando de primitivo, de um sistema extremamente primitivo e arcaico de tomada de decisões sociais. Boa noite, Milena. Boa noite, Mariana. Então lançaram plataformas para as aulas online e foi uma chuva de bugadas. Perdas de dados salvos, de notas, de tarefas, interrupções. Embora já existisse o ensino à distância, essas plataformas são bem fraquinhas, perto da que as grandes empresas têm.
né? Está aqui até a Milena, que é expert em ITI, e ela pode também estar comentando isso, porque, poxa vida, eu dou aula, ensino à distância por N plataformas. Nossa, que dificuldade, era difícil o dia que não acontecia alguma coisa. Daí começaram a ocorrer perdas. Professores e alunos que não tinham aparelhagem, Wi-Fi, né? Crianças de uma mesma casa, com mesmos horários de estudo que o irmão, pais não dando conta, tendo que trabalhar. A área de lazer dos prédios não foi liberada. A criança não podia sair para tomar sol. A área dos prédios, né, a área externa de lazer foi liberada depois de academia. Eu fico pensando, poxa, ninguém parou para pensar nas crianças? Que desfalque é esse? As crianças que não... Também tem um grupo de crianças que não se adaptam à aula online. Né? E tem crianças, a gente sabe, né, quem trabalha na educação há muito tempo, tem crianças que às vezes não se adaptam a determinadas metodologias, então o professor às vezes tem que oferecer outras condições para a criança, mas ela não tinha escolha, tinha que ser a aula online. E aí começou a acontecer uma chuva, lições atrasadas, uma desmotivação monstra para assistir a aula de professores despreparados. E os professores tentaram de tudo, mas é diferente de você estar na sua sala de aula conversando com seus alunos, numa intimidade de 4 paredes, e você fazer um vídeo que você sabe que todo mundo pode gravar esse vídeo, pode publicar esse vídeo. Né? Eu já vi no YouTube alunos ou assim pais publicando o vídeo de uma professora dando aula e tecendo 1000 comentários de como ela era inadequada ou de como ela não tinha habilidade. Olha que situação. Algumas crianças também, à medida que aparecem aqueles quadradinhos, né, na tela do professor, eles viam que essa criança não prestava atenção, ficava pulando. Muitas crianças dormiram na aula. E a gente fica pensando, então, agora numa volta. Nós estamos numa situação assim, do medo do desconhecido. Nós não temos certezas de nada, de absolutamente nada. Pouco se sabe como funciona esse vírus. Vai levar muito tempo em estudo. Pouco se sabe dessa vacina. Países tentando fazer o melhor numa corrida do ouro. E o que acontece? Todas as medidas que foram sendo tomadas, em nenhum momento pensaram na condição da criança. Então, veja, precisamos abrir comércio, as pessoas precisam voltar ao trabalho, né? O sistema econômico aí precisa ter um giro. E aí abriram, né, exigiram que voltassem ao trabalho depois daquela quarentena e assim, não pensaram o que iam fazer com as crianças, né? Só se a mãe ia pegar e pendurar a criança numa árvore e falar, ó, espera, vou trabalhar, daqui a pouco eu volto. Porque à medida que abriu aquela situação da quarentena, empresários e donos de comércio, eles exigiram o retorno
E essas crianças não tinham com quem ficar. Algumas ficavam com a avó, algumas mães resolveram parar de trabalhar e alguém da casa tocar o orçamento, porque tinha que abrir comércio, tinha que abrir as empresas, o retorno do trabalho presencial, mas a escola não. Por que escola não? Lógico, gente, é um número muito grande de crianças dentro de um espaço. Existe um perigo de contaminação, até porque, tadinhas, embora elas respeitem muito o protocolo, elas entendem tudo, elas sabem tudo o que precisam fazer, mas naquele ímpeto natural, ela vai abraçar um amigo, ela vai pôr um lápis na boca e emprestar o lápis para o amigo, e as professoras não teriam real controle. Mas aí eu fico pensando, assim, a nível de contaminação. Então, abrir bares, abrir restaurantes, eles ficarem lotados. Veja, nós estamos falando num percentual de pessoas que estão aglomeradas e que vão disseminar o vírus. Então, eles podem, as nossas crianças, não. Eu não conseguiria pensar, eu até procurei em dados estatísticos, o quanto que essa abertura de cinemas, de bares, de shoppings, né, o tanto que isso poderia propagar a contaminação, ou, né, se fechasse tudo isso continuasse fechado e abrissem as escolas, se nós não teríamos o mesmo número de contaminados, não sei. Tudo que eu vou conversar com vocês hoje tem muito mais perguntas, porque qualquer decisão que venha a ser tomada, no entanto, agora as aulas, né, começarão em outubro, um sistema híbrido. Boa noite, Manuela. As crianças vão em alguns horários, em dias alternados, vão fazer atividades mais assim, sociais, vai ser um trabalho de acolhimento das crianças e elas continuarão tendo algumas aulas online. E por que falaram em acolhimento para as crianças? Porque, veja, gente, as crianças estão começando a adoecer e sentiram também uma desmotivação muito grande. Para vocês terem uma ideia, até mais ou menos 12 anos de idade, a criança ela não tem suporte e capacidade cognitiva de conseguir focar a atenção muito tempo num estudo online. Nós estamos falando de bases neurológicas de uma criança num processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem não é conteúdo, gente. Processo de aprendizagem é vivência, é troca. E eles começaram a se cansar muito. Nós adultos, nós temos um timing para criar uma tarefa. Então, se eu for começar a atender, por exemplo, a hora que eu chamo o meu paciente, eu tenho um timing rápido para me engajar na tarefa que eu vou fazer. A criança não. Esse tempo dela de engajamento demora. Então, quando os professores lançam um vídeo, é dali uns 10 minutos que ela vai conseguir talvez parar e focar, e se for interessante e motivador. E o que aconteceu? Algumas professoras deram conta, algumas escolas deram conta e outros professores não.
porque essa questão do vídeo também inibe. Muitos professores davam aula parecendo William Bonner falando. A criança desistia na metade e muitos dormiram. E algumas escolas ainda tentaram dividir os espaços. Então você vai assistir aula da 1 às 3, aí você descansa até às 4 e retoma das 5 às 5 e meia. Nós adultos, nesse espaço de 1 hora, a gente consegue relaxar. Então você vai comer uma coisa, você vai ao banheiro, ou você fala com um amigo. A criança não. A criança sabe que ela tem que voltar, ela fica martelando que ela tem que voltar. Então ela fica atrelada àquilo da hora que começa ao final. E agora estão pensando, né, nesse retorno às aulas. Nós sabemos que principalmente aqui no estado de São Paulo, os mantenedores de escolas particulares incentivaram grupos de pais para fazerem o abaixo-assinado para o retorno às aulas. E eu não sei se estavam pensando na criança, sinceramente. Eu acredito que tudo isso, boa noite, Simone Lobão, é para que as pessoas tenham aonde deixar a criança, porque ela precisa voltar para a empresa para trabalhar. Eu fico pensando o que tem por baixo disso. Outubro é mês de rematrícula. Houve uma evasão muito grande. Alguns pais estão questionando a escola pelo que elas puderam oferecer de aulas online. Alguns pais acham que vai continuar esse sistema híbrido de ensino até pelo menos a metade do ano que vem, depois que vier a vacina, e se realmente está valendo o preço que ele está pagando por por aquilo que a criança está recebendo. A decisão vai ser política, com certeza. A Tânia está falando aqui que a semana passada esteve em 2 bairros e tinha muitas crianças na rua brincando sem máscara, sem cuidado algum. Para ficar assim é melhor ir para a escola mesmo. Então nós temos a rematrícula em outubro. Nós temos a eleição. Vamos lá ver quem faz mais bonito para ser votado? Aquele que corresponde à expectativa? E aí, eu lembro do seguinte, estão agora fazendo essa volta à escola alternada em dias, com distanciamento e com aulas de acolhimento. Poxa, isso não poderia ter começado após o período de quarentena de uma forma bem lenta para não quebrar esse vínculo? E para a escola poder acompanhar o desenvolvimento dessa criança? Será que eles seriam os principais disseminadores desse vírus? E o que eu estou percebendo agora? Que independente disso, Tânia, quando você traz que as crianças estavam na rua sem máscara, veja só, tudo que está acontecendo é muito difícil. E nós estamos percebendo, veja só como vai afunilando. Existe uma Organização Mundial da Saúde, cada país faz o balanço da pandemia e decide o que abrir, o que deixar fechado e às vezes o que retroceder. Sabemos que Inglaterra, que Itália, que vários países abriram as portas da escola e ocorreu um índice de contaminação grande e retrocederam, estão reavaliando.
Lógico, Lilian, que tem pressão de donos de escolas, dos pais e das eleições. Né? Como diz o Chapolin Colorado, os movimentos são friamente calculados. Ninguém está fazendo bonito para a criança, não. Eu acho que essa reabertura vai favorecê-la, mas existem mil implicações por trás disso. Os governantes também seguraram a reabertura da escola, né, da volta às aulas, porque o ensino privado, eles não têm nem banheiro direito, não tem bebedouro, não tem nada. Eles não teriam tempo e dinheiro para conseguir deixar as escolas de uma forma segura para as crianças. Então, eles não poderiam fazer reabertura por incompetência do ensino público, porque eles não iam ter como arrumar tudo isso. E falavam que não queriam deixar as escolas particulares reabrirem, porque senão o distanciamento ficaria ainda maior. Pois é, né? Ainda maior. Tem um jogo de interesse tão grande e o maior desfalque é da criança. Eu estava falando da questão do funil, né? Então, os países, a Organização Mundial da Saúde dita as regras, cada país tenta fazer o seu melhor possível, cada região, cada estado tomam medidas de acordo de como as coisas estão encaminhando. Empresas também. E os lares. As famílias também estão tendo um poder de decisão. A volta às aulas, quem decide são os pais, é opcional. O horário é reduzido, né, tem protocolo de higiene. E aí eles ficam pensando quais são os prós e quais são os contras dessa criança voltar. E novamente eu lembro do montante de bares, restaurantes, tudo lotados, sendo que eles conseguiram sobreviver fazendo delivery. Quem não sobreviveu é porque já estava no vermelho, a grande maioria, ou aqueles que tinham acabado de entrar e precisava de um retorno imediato. Porque é assim que o brasileiro monta negócio, ele quer montar um negócio e dali 2 meses já ter retorno financeiro, que é diferente do mundo inteiro, porque é tudo sem planejamento, vai tudo no impulso, na emoção. E as aulas presenciais vão continuar. As aulas online, elas vão continuar para poder dar esse suporte. A coisa é que o vírus existe, é real e como também letal, mas politicamente tudo é a turma do antigo fazendo terrorismo psicológico. Não é nem terrorismo psicológico, é jogo de conveniências, amigo Fábio. Jogo de conveniências. Tanto aquele que faz o terror psicológico, como aquele que fala que é uma gripinha. É tudo conveniência. E todos acham que tem razão. E realmente nós estamos numa situação onde todos gritam e todos têm a sua razão. Nós estamos padecendo de um conflito muito grande. Não conseguimos ter certeza, não existe controle e não existe estabilidade. Isso nunca, isso é um grande desejo do homem, mas agora isso ficou mais evidente. Pois é, Fábio, casas noturnas faliram. Algumas, muitas tornaram um restaurante, alugaram palcos para bandas fazerem lives. É aquela questão, novamente, de Charles Darwin. Não sobrevive nem mais o inteligente, nem mais o mais forte, mas sim aquele que tem o maior poder de adaptação. E quem vence
é aquele que consegue gerar mudança. A Mariana está dizendo: o que eu percebi com essa pandemia foi que as crianças inicialmente estavam felizes em ficar em casa, pois os pais trabalhavam o dia todo fora, né? E elas mal os viam. Porém, agora elas estão sentindo falta dos amigos, da vida social. Acredito que deva haver um equilíbrio entre a vida social e familiar. Muito bem, Mariana. Nossa, se todos chegarem a isso. Muito bem. Mas eu acho que pais estão pensando, empresários vão ser exigidos de alguma forma, assim como também as escolas vão repensar, né? Todo mundo vai se reinventar, é isso mesmo, Lilian. Mas o que está acontecendo agora, o que a Mariana citou, as crianças, elas estão começando a ficar deprimidas, elas não estão aguentando atividade doméstica, às vezes para elas não atrapalharem os pais fazendo chamadas em call, esse serviço online, elas têm que ficar trancadas no quarto. Elas só jogam no computador, porque é o que resta. Agora começaram a liberar a área externa para as crianças descerem com um número restrito. Gente, isso poderia ter feito antes, pós-quarentena. Eu só queria entender porque só agora acharam que as crianças podem retornar à aula. Qual que é o interesse? Preocupação com elas? Poxa, não se preocuparam antes? Porque é um risco de contaminação? Lógico que é um risco de contaminação. Não é só a criança, tem os professores, tem o staff das professoras, né? A pessoa da portaria, da secretaria, essas pessoas pegam condução. Mas todos estão nesse nível. Comércios, empresas, outro tipo de negócio. Existem os funcionários, existem os clientes. E você não conhece a história de cada família, como cada um está lidando com a pandemia, como cada um está lidando com a sua higiene, o seu cuidado com o contato. Então, isso está à deriva desde maio. E tudo bem, mas criança não pode, de forma alguma. Ah, mas é que tem algumas crianças que moram em casas que têm idosos. Ok, não manda a criança para a escola porque ela pode contaminar um idoso. Mas a mãe sai todos os dias, pega a condução e volta. Ela não contamina. Só a criança contamina. Em tudo que a gente escuta por aqui, quem contamina a doença, né, e é assim, invisível, é o coronavírus e as crianças. Elas assumiram isso. Pessoas tinham medo de chegar perto de crianças. Como se o adulto estivesse limpo na situação. As crianças são cuidadas, as crianças são orientadas, você tem um maior controle sobre isso. Mesmo elas, às vezes, por uma imaturidade, cometendo um deslize aqui ou ali, mas a gente está vendo um monte de adulto cometer deslizes. E as pessoas não estão aguentando mais o confinamento. E cada família, e cada um, o funil ficou mais estreito, está decidindo por si próprio. Tem pessoas que resolveram ficar no confinamento. E tem pessoas que falaram, não aguento mais, eu preciso sair. E aí entra aquela grande jogada, o que é certo, o que é errado. Fomos acometidos de uma calamidade e estamos numa questão de terra de ninguém. Cada casa é um núcleo que está agindo de acordo com suas condições. E antes da gente julgar, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu fico vendo os adolescentes
que não estão aguentando mais, estão saindo. E as pessoas estão muito bravas com os adolescentes. Aí eu fico pensando, você se lembra quando você era adolescente? Imagina se teu pai falasse assim, você vai ficar de castigo 6 meses trancado dentro da sua casa. Você ia enlouquecer, chutar a porta de armário. Alguém parou para se preocupar, porque quando eu falo crianças, né, eu tô falando de crianças pequenas, né, até os adolescentes. Vocês pararam para se colocar no lugar dos adolescentes? Da necessidade que eles têm de social? De quantos adolescentes têm depressão? Quantos adolescentes têm ideação suicida e ficam sozinhos em casa, trancados? Ninguém está pensando e ninguém pensou, desde o término da quarentena obrigatória, na condição emocional de crianças e adolescentes. Para variar, adultos, educadores, políticos, empresários foram resolvendo sem olhar a criança. Ninguém preocupado. E isso assim, é um desamparo tão grande, que eu fico pensando até quando que isso vai continuar. Né? E eu escutei alguns pais preocupados, porque tudo a gente discute, tudo a gente pensa, e veja, a gente não encontra saída, não tem certo, não tem errado. Então a gente também às vezes precisa respeitar a decisão do outro, ela pode não ser certa para você. Eu vejo que tem um problema que envolve, né, governantes, pais e alunos, agente de saúde e da educação, para resolver tudo isso pela criança. Quantos e não fizeram nada. As crianças não tiveram autorização para o retorno. E agora eles vão lançar essa volta. E nós sabemos também que não vem com essa história de um novo normal. Não tem nada de normal. Vai ser o novo, o desconhecido. Vocês acham que essas crianças vão voltar às aulas iguais elas eram de quando saíram? Não. Pelo próprio desenvolvimento neurológico dela, ela amadureceu. Ela talvez tenha desenvolvido uma capacidade e um interesse por atividades diferentes. E novamente, quem vai dançar balé são os professores. É um assunto muito complicado, Sandra. Se alguém puder chegar aqui e me mandar um vídeo do que é certo, do que é errado, por favor. Tem pais que falam assim, mas as crianças, elas costumam ter doenças respiratórias à medida que elas vão à escola, e aí elas vão ter que ir para o hospital. Veja, todo mundo sempre preocupado com isso, com as doenças orgânicas. Ninguém está preocupado de como que está essa criança, psicologicamente. E eu sei como elas estão, porque agora começou a aparecer. Crianças desmotivadas, crianças deprimidas, crianças não dando contas, crianças sofrendo pressão. E a gente tem que ficar pensando, poxa, só as crianças é um transmissor em potencial? Elas que têm que ficar no enclauso? Eu fico pensando também nesses adolescentes. Eles têm que... Adolescente já não gosta muito de estudar, né? Até eu sempre brinco, alguém foi para a escola para aprender lição? Não, a gente ia na escola para ver o amigo. Fazer a lição e aprender era uma consequência, embora seria talvez o objetivo inicial ou principal. Mas até educadores e governantes e a Organização Mundial da Saúde esqueceu da saúde mental da criança.
Vocês estão preocupados em perda de conteúdo programático do ano, que eles vão ficar defasados? Exatamente, cada um é único, cada família é única. Não tem como julgar. O que é certo para o outro não é certo para mim. Então os professores achavam que iam dar aula, não iriam dar aula, dar conta da aula online. E eles até que deram conta. Só que eles ficaram com a parte do bolo sem recheio. Eles só ficavam passando matéria. Muito chato para eles e muito chato para as crianças também. Foi muito difícil para todo mundo. A única coisa que eu acho que pecaram é que estavam muito preocupados em passar o conteúdo, até porque tem aquela escola, tem os livros já comprados, as apostilas compradas. Como que o pai vai ver que vai ficar cada apostila de um semestre ou muitas páginas em branco, porque a gente precisa mostrar serviço. E novamente a criança, por interesses econômicos e de adultos, ela sofre pressão novamente. Então, agora no 7 de setembro vai ocorrer o retorno. Essas aulas presenciais, né, terão poucas atividades e eles vão ter que fazer todo um protocolo de higiene. E da mesma forma que os professores estavam despreparados para começar esse ensino à distância, agora eles vão retornar com uma realidade muito diferente, porque os professores também estão com medo. Veja só, o professor agora também é um profissional de linha de frente. Exatamente, Línia, muitos pais pressionando, estão pagando e querem o resultado. Eu queria saber resultado do quê, meus senhores? De um monte de lição? Vocês pararam para ver como é que está a vida dos seus filhos? Vamos se colocar no lugar dessas crianças e dos adolescentes? Vocês já imaginaram na sua infância e na sua adolescência ficar 6 meses em casa sem poder ter amigos? Gente, isso é um castigo. Isso daí influencia no desenvolvimento afetivo, emocional e cognitivo. Mas ninguém pensa nisso, porque ninguém pode ter prejuízo financeiro. A criança pode ter prejuízo social, ela pode ter tudo. Prejuízo financeiro, não. E essas crianças ficaram desamparadas nas decisões dos adultos. Claro, Salete, o resultado é a criança estar saudável. Mas você sabe que até educadores não pensam assim. Existe sempre um interesse por baixo ou na frente da criança. E essas professoras agora vão ser a linha de frente. Elas estão com medo, com insegurança, porque vai ser experimental. Talvez dê muito errado e a gente precisa fazer alguma manobra, recuar. Alguns países conseguiram fazer manobras, se deram muito bem. Também tudo depende da cultura, né? Quando você ajeita uma nova manobra, alguns precisaram recuar e fazer novos planejamentos e reiniciar. E nós não sabemos o que vai acontecer. E o ensino público vai voltar só em novembro. E se voltar, rezo para que consigam dar conta de fazer todo o protocolo de higiene e de cuidados. Gente, mas eu duvido. Eu duvido. Essas crianças não têm nem papel higiênico no banheiro, não tem merenda. Vocês imaginaram também o superfaturamento em cima de tudo isso? É desesperador. E a consequência esbarra nas crianças. E agora os nossos professores novamente vão ver essa questão do novo
como essas crianças vão vir? De que, embora eles sejam atividades mais lúdicas de acolhimento, de interação, promover a interação, porque o desfalque da criança é esse, não está sendo acadêmico. Agora viram? Eles não sabem como essas crianças vão voltar. Elas voltarão com outro estilo de comportamento. Eles vão ter que ressignificar o vínculo com a escola. Eles tiveram 2 meses de aula, à medida que eles estavam fazendo vínculo com o professor, eles tiveram que ir embora. Ficou só online. Os amigos vão se estranhar. Alguns não conseguiram ter contato. E vai acontecer isso mesmo, Lilian. A criança vai trocar o lanche, vai trocar a chupeta, vai trocar a máscara. É lógico que é um risco. A única coisa que eu questiono, eu de forma alguma não estou falando que é um risco. Aliás, o que não é um risco? Mas assim, já que as crianças não ficam tão enfermas caso elas peguem o vírus, o problema delas é passar para os outros, porque adultos não passam para o outro. Eu não consegui entender ainda por que liberaram tantas coisas para os adultos e por que não liberaram as crianças. Eu não consigo entender. Eu precisaria escutar alguém falando sobre isso. Deve ter algum motivo, dados estatísticos, porque se isso é uma questão de medidas econômicas e de conveniências, vocês falam de campo de concentração de Auschwitz, vocês falam só assim em morte matada, existem outro tipo de mortes. E a criança perdeu amigos, a criança perdeu escola. A criança não tem a mesma noção de adulto, mas ela é mais obediente que adulto. Ela obedece à professora. Ela pode cometer lapsos de esquecimento, com máscara, com tudo. Agora, eu tô pra ver, eu trabalho muito com criança. Sinceramente, eu acho que a média tá ali. Da mesma forma que tem crianças que por imaturidade possam cometer algum deslize, tem a mesma média de adultos inconsequentes. É assim que eu vejo. Um professor não vai dar conta do distanciamento, Valéria, de forma alguma. O certo, Valéria, era ninguém sair de casa. Agora, se você tem que abrir alguma coisa, por que só para adultos? É isso que eu estou aqui, eu fico pensando, né? Assim, você está falando que as aulas só depois da vacina. Temos médicos aqui assistindo. Boa noite, doutor Marcos. Olha, não sei, eu também trabalhei com pesquisa. Além da vacina ser aprovada, a Anvisa, ela precisa aprovar o local, e pelo jeito aqui, pelo menos no estado de São Paulo, o Instituto Butantan é que tem as melhores condições de talvez você conseguir fazer uma reforma e uma produção. Em termos de Brasil, pensa na produção da vacina. Vacina para primeiro surto é engano grave, exatamente. Então vamos pensar na produção de vacina, estamos falando em Brasil. Vamos falar numa campanha de vacinação, num controle de quem tomou e quem não tomou. Eu não consigo enxergar isso antes de junho do ano que vem. Posso estar errado. Não consigo enxergar. E as crianças vão ficar 2 anos trancadas dentro de casa? E os adultos fazendo festinha em bar? O que eu tô querendo dizer é assim, é um questionamento. Sinceramente, eu não sei o que é certo e o que é errado.
Exatamente, o primeiro surto é imunização coletiva, e já aconteceu, nós estamos vendo os gráficos. E agora vai esperar a vacina. Eu não sei o quanto que essas pessoas estão achando que a vacina vai resolver tudo. Você controla que seu vizinho vai tomar vacina? Na época da vacina da varíola, policiais arrombavam portas e obrigavam as pessoas a tomarem a vacina. Eu sei que agora não vão fazer isso, mas quem te garante que teu vizinho foi tomar vacina? Eu tenho conhecidos que não dá vacina em criança porque acha que faz mal e que, sei lá, cheio de teoria da conspiração. Você acha que vai dar vacina? Tem gente achando que o chinês fabricou o vírus e agora quer ganhar dinheiro com a vacina. Gente, é uma loucura. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Não sabemos de nada. A única coisa que eu sei é que as crianças estão sofrendo. E que agora esses professores, novamente, veja só, quando iniciou inclusão social de crianças com dificuldades de aprendizagem e deficiências graves, na época, eu e um grupo de profissionais, nós íamos nas regionais de ensino de Hortolândia, Campinas, São Bernardo, onde chamavam a gente para dar o curso de capacitação para a inclusão escolar. E as professoras contavam, não temos suporte algum. Inclusão é lei. Tenho 35 crianças na minha sala de aula. Colocaram 2 crianças com deficiência intelectual, 2 com autismo e 1 com cadeirante. E uma auxiliar para fazer banheiro para todas as salas. A professora não sabia se dava aula ou se corria atrás do menino que tinha saído correndo. Porque eles arremessaram na sala de aula justamente para não dar certo a inclusão. Sabe quem fez dar certo a inclusão? Não pelos cursos de capacitação, não. Pela disponibilidade interna, o educador. O professor fez dar certo a inclusão. E agora nós temos outro desafio. Essa criança vai voltar à escola. E o professor vai ter que ficar controlando o protocolo de higiene. E ele vai bolar coisas lúdicas para fazer isso. Vocês não sabem o que é professor, não? Professor dança um balé. Monstro. Ele dá nó em pingo d'água. Agora esses profissionais estarão na nossa linha de frente também. E vão vir coisas diferentes, situações de risco. E eu tenho certeza que o professor vai dar conta de novo. Eu já vi esse filme em várias condições que o Estado, os mantenedores não davam suporte nenhum para o professor em sala de aula. E ele fez acontecer. E eu acredito que ele vai fazer acontecer. Existem várias conferências de professores, existem grupos de professores que falam online, trocam figurinhas, falam sobre suas angústias, sobre seus medos. Eles também têm família, eles também vão correr riscos. Alguém aqui não está correndo risco? Eu faço compra, eu lavo tudo. Eu não lembro se eu mexi no meu nariz, se eu lavei embaixo direito daquela lata. Gente, ninguém tem o controle, não. Ninguém tem o controle. Mas o bode expiatório é a escola. E o desfalque é das crianças. Então, eu queria dar o recado final para que todos vocês pensem um pouco, se coloquem no lugar da criança. Lembre de quando vocês eram criança e o que está acontecendo agora com eles. Queria deixar claro que as crianças estão... Exatamente. Temos influenza, e as mutações anualmente sempre se tornam mais fracas. Eu acredito que isso já esteja acontecendo também, mas só que nós não sabemos
nem se haverá outro surto. É isso mesmo, doutor Marcos. Nós não sabemos de nada. Não sabemos de nada. A única coisa nós sabemos o futuro, doutor Marcos. Talvez nem precisaremos a vacina. Né? Quem é o dono da ciência e verdade que pode afirmar que haverá outro surto ou que essa vacina vai ser eficaz? Não sabemos de nada, de absolutamente nada. Só sabemos que as crianças, elas precisam do social como água. Elas precisam da escola como comida. Elas precisam do ensino presencial. Vamos fazer tudo isso devagar, estudando com responsabilidade, sim. Mas eu queria deixar um recado aos professores, que ontem eu fui a uma escola dar palestra para os professores, para trabalhar um pouco esse medo, essa angústia, essa incerteza, que continuaremos tendo. Eu queria dizer a eles que eu também fui professora infantil e do Fundamental 1 durante 15 anos. Eu também fui estudante. Eu também estudei muito sobre psicologia escolar, políticas públicas. Sou da época de alavancar a inclusão escolar de crianças com deficiência, das leis que saíram agora para crianças com problemas de ensino-aprendizagem. Então eu conheço a história do professor. E o que eu posso dizer aos professores é que tenham coragem. Vocês agora são linha de frente. Vocês serão o Capitão América dessas crianças. E vocês farão história. Vocês farão história. Porque vocês mesmos iniciaram esse retorno com a primeira proposta, acolhimento. Vocês sentiram isso. É a vida que segue. E a escolha de cada um. E temos que respeitar a escolha de cada um. E acredito que vamos precisar continuar estudando tudo isso. Vamos precisar assistir o que vai acontecer. Não existe garantia para ninguém. Lembra? Controle, certeza e estabilidade. Esquece essas 3 palavras. Todo mundo vai trabalhar com bom senso. Então, professores queridos, vocês vão fazer história. E essas crianças, isso que elas estão passando, o que está acontecendo, vai estar no livro de história delas, quando elas estiverem no ensino médio, talvez. Então, sempre o que eu quero desejar a todos é boa sorte a todos. Em relação às nossas crianças, que possamos pensar mais nelas, que conveniências políticas, econômicas não estraguem, não emperrem o seu desenvolvimento e o seu direito. Ela também é um cidadão. O que vocês tiverem de ideias, né, eu deixo a página do Sobreviver para que vocês tragam ideias de músicas, de aulas, de experiências, de estudo de casos. É só pedir que eu posto. Essa página está para isso, para a prestação de serviço, para nós aprendermos. Então, um beijo a todos. Boa sorte para todos nós. E vamos adiante, porque quem anda para trás é caranguejo. Um beijo a todos vocês.